No caso, não é. Boa noite a todos vocês. Boa noite. Essa é a nossa 8ª semana do projeto Escena, que nós criamos para alavancar, impulsionar as doações da campanha PTR ao lado do trabalhador de teatro, que hoje eu chego com uma feliz notícia que alcançamos 1.000 contemplados, 1.000 profissionais do setor teatral do Rio, do Grande Rio, que bom. o cartão VR no valor de R$500. Queremos continuar, porque tem muita gente inscrita ainda, queremos continuar com a campanha e ampliar para depois manter esse cartão, que a gente não sabe durante quanto tempo a pandemia ainda vai continuar. Então, o nosso QR Code e a conta de depósito para doação vai estar na nossa telinha. Nós estamos sendo transmitidos simultaneamente para o Facebook, YouTube e Instagram. Cai no Instagram quando dá 50 e poucos minutos, aí a gente faz um intervalinho para beber água, comer um pão de queijo, voltamos no Facebook e no Instagram. E você que está assistindo a gente, pode mandar sua pergunta que faremos no segundo bloco. Então, como de costume, eu vou começar com um texto que eu fiz para homenagear nossos queridos convidados de hoje. Os 4 convidados de hoje do APTR Convida têm em comum a vocação para as artes. Disciplinados, talentosíssimos, profissionais e grandes trabalhadores. De origem simples, Ari Beira Fontoura nasceu em Curitiba. O pai era professor e se chamava Antônio. A mãe, a dona de casa, Estelita. Os avós paternos tinham ascendência portuguesa e inglesa. Os maternos eram italianos. Ari tem um irmão mais velho e tinha 2 irmãs, uma já falecida. Desde criança, Ari queria ser ator, mas estudou até o 8º período de Direito, quando abandonou a faculdade no último ano para seguir seu verdadeiro ofício. No Paraná, trabalhou no circo dos irmãos Queirolo, cantava boleros e samba-canções em bordéis, montou um grupo de teatro amador, a Sociedade Paranaense de Teatro, fez rádio e teatro. Foi diretor de teledramaturgia na TV Paraná. Aos 30 anos, no dia 31 de março de 1964, no dia do golpe militar, Ari se mudou para o Rio. Aí não parou nunca mais. Com 72 anos somente de profissão, Ari Fontoura é um dos maiores nomes da cena artística nacional. E agora, aos 87 anos, Ari se transforma num fenômeno da internet. Mostrando seu cotidiano durante a pandemia, o ator conquistou 1 milhão de seguidores no Instagram. E faz hoje aqui no APTR Convida sua estreia em lives. Um prazer enorme ter a estreia do Ari aqui com a gente. Obrigado. Elizabeth Maria Xavier Meessa é filha de Paulo Goulart e Nicete Bruno, irmã de Bárbara e Paulinho, mãe do João e avó da linda Maria Luísa. Beth Goulart começou a trabalhar ainda na barriga da mãe, que estava grávida, quando protagonizava o seriado Dona Jandira em Busca da Felicidade, na extinta TV Continental Carioca. A personagem Jandira só saiu do ar quando Nicete já estava no 8º mês de gravidez. Carioca, Beth saiu do Rio criança, quando a família se mudou para Curitiba. Dos 5 aos 18 anos, ela morou, estudou e se profissionalizou, fez teatro e TV em São Paulo. O diretor Antônio Abujanra, nosso querido Abu, viu Beth aos 5 anos organizando teatrinhos com outras crianças e determinou: Beth, você vai estrear comigo. E estreou mesmo, na peça Os Efeitos do Raio Gama, nas madrugadas do campo. Aos 14 anos, Beth já fazia teleteatro com Antunes Filho na TV Cultura. Depois fez novela na Tupi e, a partir de 1980, fez novela na TV Globo. Com 45 anos de teatro, mais de 30 peças e vários prêmios dos principais de teatro no Brasil, Beth é um nome que traduz credibilidade e qualidade em tudo que faz. Em simplesmente Eu, Clarice Lispector, Beth arrebatou todos os prêmios daquele ano. Inclusive, no prêmio APTR,
Beth disputava na categoria de melhor atriz com ninguém menos do que a nossa saudosa Marília Pêra e a fantástica Dona Fernanda Montenegro. Beth levou o troféu para casa. Beth tem uma história muito engraçada lá no Teatro Glória, que foi na estreia da peça Decadência, que eu fazia assessoria de imprensa. A peça Decadência do Steven Berkoff, com direção do Vitor García Peralta, no extinto e também saudoso Teatro Glória. Ela e Guilherme Leme, quando apareceu uma enorme barata no proscênio. Todo mundo parou e acompanhou a saga daquela barata enorme. Numa deixa, Beth gritou: "A barata ou eu?" Guilherme Leme espragueou a barata. Davi de Souza Penha, da Penha Júnior. O pai Davi era policial civil. A mãe é professora aposentada do município do Rio. Davi nasceu e foi criado em Nova Iguaçu. Começou por acaso no teatro. Foi chamado para fazer uma peça onde entrava e saía sem falar absolutamente nada. Ganhou uma bolsa de estudos para estudar cinema, teatro e TV em Botafogo. E lá se iam horas dentro do ônibus e metrô para chegar no curso. Davi Júnior, antes de ser ator, foi vendedor, trabalhou na CIA, trabalhou como artesão fazendo bijuteria na loja de um amigo, foi corretor de imóveis, corretor de seguros e de planos de saúde. Também foi gerente de banco. Dizem que Davi era tão bom vendedor que conseguia até vender gelo para esquimó. Davi fez teatro profissional, quase todos musicais. Em uma das peças esteve no palco com a grande Vilma Mello e outra com Paulo Gustavo. No cinema esteve em 2 longas do cineasta Caio Só. Protagonizou um episódio do Sessão de Terapia dirigido pelo Celton Mello. Fez várias participações na televisão até chegar ao protagonista da novela Bom Sucesso. Davi, também antes da pandemia, gravava como um dos protagonistas da série Fim, baseado no livro da Fernandinha Torres, dirigido pelo Andrucha. Obrigado, Davi, por você estar aqui. Kelsey Gomes Ecar. Nasceu no estado do Rio, na cidade de Santo Antônio de Pádua. O pai, Valdir, era professor e bancário. A mãe, Marli, é professora aposentada. São 4 irmãos. Kelsey é a mãe do Pedro Ecardi Sandrone, de 16 anos, que é fera no violão e já o destino já está certo, que vai ser músico, né, Kelsey? Vai, aos 20 não anos, tem saída. Kelsey se formou em arquitetura. Trabalhou durante 4 anos na profissão de arquiteta e aos 25 anos entrou para a Escola Martins Pena, referência de educação teatral no nosso estado e no país. Com 27 anos e uma linda carreira teatral, Kelsey já esteve em mais de 30 peças, entre elas Rasga Coração, Meu Caro Amigo, Incêndios e Tom na Fazenda. Kelsey estreou no teatro pelas mãos de Moacir Chaves e já foi dirigida por Aderbal Freire Filho, Dudu Sandrone, Renato Carreira e Rodrigo Portela, entre outros. Ela já cantava bem, fez vários musicais, mas agora, com a decisão do filho ser músico, cada vez mais aprimora os estudos nessa área. Também corre na boca pequena, e principalmente aqui no ouvido do Gordinho, que Kelsey arrasa no tempero do feijão, que faz uma comida de roça como ninguém. Roça como ninguém. Essa pode convidar a gente. A gente aceita. Vem vacina! Kelsey é sinônimo de generosidade e cuidado com todas as equipes onde estiver trabalhando. Muito obrigado a vocês 4 por estarem aqui no nosso APTR Convida. Obrigado e parabéns para vocês pela linda trajetória. Falando em trajetória, Ari, queria sempre que a gente conversa, a gente tem sempre papos maravilhosos sobre teatro, sobre como era o teatro no passado, como é o teatro no presente, sem saudosismos, mas a gente falamos de uma época que era muito bacana, que a gente podia sobreviver, o teatro era uma economia forte e pulsante. Você
abandonou o direito no último ano. Você se arrepende hoje de ter abandonado o direito e ter seguido a carreira de ator? Foi assim, ó. Seguir direito foi a única alternativa para mim para satisfazer um desejo de meu pai, que trabalhava muito, etc. Tal, e gostaria que os filhos tivessem um diploma. Um diploma era muito importante naquela época. E eu não sabia o que ia fazer, até que eu vi um filme que se passava totalmente num tribunal. Eu digo, opa, tá aí. O advogado de defesa, o bom ator, vai ganhar causa, o promotor também, tem o juiz também, que seria um bom diretor. E aí eu digo, é por aí, vou estudar direito, porque pelo menos eu mantenho acesa a minha vontade primeira, que é fazer teatro, e também satisfaço a família. Mas só que eu não aguentei. No 4º ano, faltava apenas um ano, eu desisti. Eu não deveria ter desistido, não. Eu deveria ter me formado. Se eu tivesse aguentado um aninho a mais, eu teria me formado. Talvez o meu princípio no Rio de Janeiro, quando eu para cá cheguei, fosse um pouquinho mais leve para mim, porque eu teria alternativa de um trabalho, né? Mas acontece que eu não fiz isso, impulsionado por uma vontade tremenda de fazer picadeiro, etc. e tal. Eu troquei a faculdade por algumas apresentações circenses e a continuidade do meu trabalho, que já existia desde 15 anos de idade em Curitiba, até que aos 30 eu fiz em Curitiba tudo, eu fiz rádio, eu fiz TV, tinha um teatro próprio, e um dia, praticamente todo o dinheiro que eu havia ganho, assim, que eu até que ganhava bem na época, tinha televisão no meio, muitos shows que eu fazia, eu comprei um sítio, que foi uma bagatela, assim, e resolvi uma tarde ir lá para ver como é que estava, se estava bem cuidado ou não. Olhei para o céu, olhei aquilo tudo, olhei, fiz uma geral de mim, assim, já estava com uma barriguinha, não tão grande como a que eu estou hoje, mas já estava começando. Aí eu disse, aí eu falei assim, meu Deus, minha vida vai ser essa? Eu vou ser o quê agora? Estou plantando tomate que não acaba mais, não sei onde eu vou enfiar isso tudo. Tem que fazer um restaurante, então eu vou ser dono de um restaurante, ficar aqui em Curitiba, isso, e só tendo esse olho e ninguém me proporcionando a visão do outro, não tem nada a ver. Eu vou me embora daqui. E daí eu fui, aos 30 anos, abandonei tudo, deixei um teatro para os amigos lá, que haviam que estado comigo no princípio em todo esse tempo, e cheguei no Rio no dia 31 de março de 1964, e aí, nesse período inicial da minha vida aqui é que eu senti o quanto era difícil realmente a carreira, e o quanto nós estávamos com a vida absolutamente atrapalhada, porque havia um novo governo, etc. e tal, e os militares entrando no poder, ninguém mais tinha uma diretriz, como agora. Agora a gente também tem uma série de planos, pensa em muitas coisas, mas não sabe por onde ir. Naquela época a gente sabia por onde ir, mas não tinha como, porque estava tudo se estabelecendo dentro de um novo país. Afinal, foi indo, mesmo assim o teatro resistindo, incrível. E eu fazendo testes aqui e ali, etc. e tal, acabei estreando, fazendo uma substituição, depois veio a televisão, eu também fiz televisão, eu fiz muita coisa junto, fiz muito show, muita TV, muito teatro. O teatro eu nunca abandonei. Eu acredito que o teatro é a coisa de mais importância que tem na vida de um ator, de uma atriz. É onde a gente coloca o óleo na máquina para gastar nas outras atividades que são correlatas à nossa profissão. E assim foi. E aqui estou, conversando com vocês, com 72 anos é isso, por aí, 15 anos, 72 anos de profissão, nunca abandonando o teatro, sofrendo junto com ele em todos os momentos, né? E nunca abandonando também a minha profissão. Fui um profissional exclusivamente de teatro. Não, faz anos e anos, desde 30 anos, que eu só faço representar. Eu sei que houveram momentos assim muito difíceis, assim, a gente passou por cima, e o teatro continuou sendo maravilhoso, como sempre continuará a ser. Engano aqueles que pensam que o teatro morre, porque isso vem sendo anunciado desde que ele nasceu. Então, é uma atitude secular. Não vai morrer nunca, porque isso está dentro de cada um. É uma coisa incrível. Só quem faz teatro, e tomara que milhares de pessoas queiram fazer, a partir do momento que estão me ouvindo,
É uma coisa extraordinária. Nem que seja uma vez só para experimentar. Maravilhoso. Duvido que quem experimente não queira continuar. E, a partir daí, também você fica pensando, né, que parece que eu nasci para isso, né? Nasci para isso, então vamos em frente, é uma coisa que Deus te dá. Tem um pouquinho de talento e vai. Lamento profundamente uma série de coisas que aconteceram no decorrer da minha carreira. Eu sou um autodidata. Eu aprendi, eu nunca estudei teatro. Eu tive chance de sair de casa mais cedo, tive uma oportunidade grandiosa quando eu visitei São Paulo, e eu vim com mais 10 alunos do Colégio Estadual do Paraná, isso foi em 1950, eu tinha 18 anos de idade, por aí, né? E 18, 19. E eu cheguei, nós ficamos aí instalados no Pacaembu para um simpósio de literatura infanto-juvenil. Eu deveria discursar, abrir os trabalhos, eu fiz isso, mas o meu olho não estava ali. Eu estava querendo ver o Teatro Brasileiro de Comédia, que eu conhecia, porque eu colecionava todas as críticas, todos os jornais, lia tudo que acontecia fora de Curitiba. Curitiba era uma ilha, 210, 220 mil habitantes, não tinha mais, as pessoas odiavam teatro, porque também não tinha teatro nenhum. Mas eu não, eu continuava com essa chama, estava alimentando aquilo, até o momento que eu disse, vai ser muito importante para mim, porque eu acho que é preciso ter memória para estar trabalhando em qualquer coisa. Se você for um marceneiro, você tem que saber quem começou a marcenaria. Se você trabalha no teatro, você tem que saber tudo, quais são as pessoas que foram, que estão e que serão. E a partir daí, em São Paulo... Ari, mas você chegou a trabalhar com meus pais em Curitiba, não foi? Na escola de teatro? Aliás, exatamente. Sua mãe estava grávida quando ela fazia Dona Jandira em Busca da Felicidade, mas ela fazia em São Paulo, Rio, né? No Rio de Janeiro. E você não nasceu em Curitiba. Mas eu nasci no Rio e fui pequenininha para Curitiba. Você não lembra, mas eu peguei você no colo muitas vezes. A família dela, Anicete, Paulo e Bete, Bárbara, Paulinho, vocês são a amizade mais antiga que eu tenho, desde 1962, acho eu, quando o casal chegou em Curitiba e começamos a fazer TV juntos, na TV Paraná. Exatamente, você é da nossa família, meu amor. Além de sermos a família grande teatral, que todos nós aqui fazemos parte, a Miradade que costuma dizer isso, todo mundo que faz teatro faz parte da grande família teatral, né? Nós temos também essa proximidade, essa amizade tão grande que une a nossa vida, e é um privilégio, viu? É um privilégio. Eu acho que eu tenho que parar por aqui, porque se a minha vida é muito... Imagina contar, vou bancar o Juscelino aqui, 50, não dá, não é? Eu estou achando ótimo, Ari. Também estou adorando. Aqui, ó, vamos criar espaços para os outros também. A gente... Ari, você é referência para todos nós, né? Eu sou um falador de marca maior e mal educado, porque falo em cima da voz dos outros, quando as pessoas se manifestam. Mas eu vou procurar me controlar um pouquinho. Então, vou dizer o seguinte, para completar o meu raciocínio anterior, quando eu estive aí, eu quis dizer assim que quando eu cheguei no Rio, havia uma situação mais ou menos parecida com a situação de agora, onde as pessoas estavam desempregadas, não vislumbravam nada que pudesse acontecer, não sabiam de nada, não tinha vacina, né? Contra nada que se estabelecia, enfim, nós estávamos perdidos. Eu me lembro que o Chico Anísio, que foi uma das pessoas com quem eu tive o prazer de conhecer, lá em Curitiba, inclusive, além dos outros, é claro, eu fui procurá-lo e ele me disse assim, Ari, gostaria tanto de ajudar você, vi você trabalhar, conheço o seu trabalho e tudo, mas nem eu sei o que eu vou fazer. A partir daí, então, eu caí na real e vi que nós estávamos nessas circunstâncias, digo, opa, tem que resistir, de qualquer maneira. E assim se resistiu, e assim se está por aqui. Era isso. Maravilhoso. Parabéns. Maravilhoso. Bela trajetória. Obrigado. Bete é uma honra, querido, é uma honra estar aqui com você, Ari. Eu acho que a honra é minha, entende? É uma honra minha. Vocês, maravilhosos, a quem eu conheço, graças a Deus, através dos seus próprios trabalhos, alguns pessoalmente, outros você, uma vez somente você me foi apresentada, mas eu acompanho o seu trabalho, falávamos muito de você, o Artidoro fazia uma peça comigo. Ah,
Sim, uma sim, peça ele fez. estudiante, falávamos muito. Eu assisti o Rasga Coração que vocês fizeram, que eu havia feito também. É por aí. É A Casa isso. Teatral é uma Uma família, família, né? é uma Uma Família família. teatral. sem dúvida. Beth, você que já estava em cena antes de nascer, tinha alguma outra opção a não ser atriz, ser uma mulher de teatro? Olha, eu até poderia ter outras opções, mas eu escolhi essa opção, né? Realmente foi uma escolha da minha alma. E o meu corpo ainda me facilitou estar nessa família de teatro. Então, desde muito pequena, realmente, eu vejo teatro, acompanho teatro, estou na coxia, convivo na coxia, tomei mamadeira na coxia de um teatro, num camarim, assistia meus pais da coxia, assistia ensaio deles, por exemplo, antes de trabalhar com a Bujanra, eu acompanhava também alguns ensaios deles, então eu pude acompanhar a realização de um espetáculo, fui assistente de direção também do Abujanra. A Bujanra sempre muito presente. A Bujanra, com os meus pais, tiveram um trabalho muito lindo, que é o Teatro Livre. Eles fizeram mais de 15 espetáculos juntos e nós tivemos a chance de poder acompanhar muitos desses trabalhos, o que foi um grande aprendizado na arte teatral. E eu brincava de fazer teatro, né? Eu adorava. Antes de saber ler, eu pegava um livro e ficava contando a história do livro, representando a história. Todos nós, crianças, de alguma forma, já manifestamos um pouco a vocação, o dom, o talento para essa área. Mas, além de tudo, além da paixão, da beleza, do fascínio do teatro, existia uma grande vontade e um grande compromisso, talvez. Eu acho que todos nós, de alguma forma, temos um compromisso com o nosso propósito de vida. E meu propósito de vida é muito ligado à arte, a arte do teatro, a arte da interpretação. Ele se expandiu um pouco mais, eu não fiquei presa só no meu trabalho de atriz, também enveredei um pouco pela dramaturgia, pela direção, o que quer dizer um olhar um pouco mais amplo para o fazer teatral, para a arte teatral, que eu acho que é a mãe de todas as artes. O teatro recebe todas as artes, não é? E é um espaço de liberdade. Então, poder exercitar essa capacidade visionária que o artista tem de dividir com o público sua ideia, seu conceito de vida, seu conceito sobre aquele autor, sobre aquele tema que está sendo desenvolvido, é muito estimulante, transformador para quem faz e para quem assiste. O teatro nasceu numa crise da necessidade na Grécia das pessoas falarem sobre as suas dores, sobre suas descobertas. Na Grécia, por causa das guerras, as perdas eram muito grandes. Tirando um barulho. Entrou um som aí, uma participação especial. Entrou um som. O teatro tem essa força terapêutica, no bom sentido, de nos ajudar a entender o que estamos vivendo, a elaborar as nossas dores, as nossas angústias. Isso tudo, os grandes autores conseguem traduzir através de suas histórias de cada personagem que ele desenvolve, né? Os grandes mestres, Shakespeare está aí para nos ensinar isso, fala sobre isso, sobre as grandes dores do ser humano, os grandes sentimentos, os grandes questionamentos do ser humano, a grande dubiedade do ser humano. Então, o teatro é um olhar para a humanidade. Por isso é tão forte essa relação e esse compromisso de transformação da humanidade através desse espaço, esse encontro mágico e coletivo de um ser humano diante de outro ser humano, né? E por isso somos todos apaixonados pelo que fazemos. Quando o Amir Haddad, que é um outro grande mestre, eu tive a chance também de... Eu tive vários mestres na minha vida, aprendi com cada grande diretor que eu trabalhei, foi um mestre, foi um tipo de aprendizado diferente que eu agreguei à minha trajetória profissional e que me ajuda a ampliar esse olhar sobre o teatro, sobre o nosso ofício. Então, eu acho que o que a Amir Haddad fala é muito lindo. Ele diz assim, que ele só gosta de ator que dá depoimento, que são atores que são comprometidos com aquilo que fazem, que sempre dão a sua opinião sobre aquilo que estão fazendo. Aliás, o conceito de interpretação tem a ver com isso, com o seu entendimento sobre o personagem, sobre aquele texto que você está fazendo.
esse olhar pessoal que se transforma numa experiência coletiva do teatro é muito forte, e eu acho que é um belíssimo propósito de vida que eu, com muita alegria e felicidade, abraço e tive a honra de fazer parte de uma família com essa característica. Que lindo. Nossa, que lindo depoimento. Lindo. Lindo Você é mesmo. teatral e poética na essência, Somos de né, uma Beth? linhagem, né? Uma Impressionante. linhagem teatral. Como a gente se emociona. Central, né? Não. Lindo. Davi, Lindo, querido. Para mim, tem duas coisas quando a gente conversou e que eu fui olhar sobre a sua trajetória, né? Você que nasceu e foi criado em Duque de Caxias, que seu curso de Nova teatro Iguaçu. era em Botafogo, Nova Iguaçu. Nova Iguaçu. É. E que levava um tempão para chegar em Botafogo. Eu também sou você é de outra cidade, mas eu sou do subúrbio carioca, e na época, para a gente chegar na Zona Sul, na minha época, era um sacrifício, demorava horas. Mas você já pegou o metrô, eu sou antes do metrô. E queria entender como é que esse universo teatral, você fez um espetáculo que você entrava calado e saía mudo, e de repente se te deu a oportunidade de você fazer esse curso de teatro, se aperfeiçoar, foi vendedor, foi corretor, foi gerente de banco, e de repente esse ator magnífico que hoje está aí, queria que você falasse um pouquinho dessa sua trajetória. Eduardo, eu estou aqui em êxtase, ouvindo essa galera, curtindo estar aqui presente com a Ari, com a Beth, com a Kelsey, contigo, que são pessoas que vivenciaram e vivenciam esse universo do teatro há tanto tempo e são apaixonados por essa máquina que é o teatro há tanto tempo. Eu sou filho de 2 funcionários públicos e do subúrbio, da periferia do Rio de Janeiro. E a cultura que a gente tinha, pelo menos cultura de sucesso profissional, ou pelo menos, no nosso ponto de vista, era meio que sobrevivência mesmo, de acordo com os meus pais, era: seja funcionário público que você vai ter uma estabilidade financeira. Então, na minha casa sempre pregaram isso para mim: estude, faça concurso público, porque em concurso público você é um número, você não é um estereótipo. Então, com base nisso, eu que sou agarrado à palavra serendipidade, eu falei isso para você. Serendipidade, para quem não sabe, é quando você vai de encontro a uma coisa e acaba encontrando outra. O que você faz com isso? Como você lida com o inesperado. E eu sempre fui muito positivo, sempre busquei aprender com isso. Eu estou aqui, já guardei o que o Ari falou, que teatro é colocar óleo na máquina para a gente poder trabalhar de outras formas. A forma linda que a Beth falou, que a gente se apaixona pela arte, que somos apaixonados pela arte, apaixonados pelo teatro. E eu acho que o meu caminho ele se deu dessa maneira: encontros, tropeços, acertos, erros, mas sempre buscando me encontrar. Eu digo que o teto, para quem é periférico, é muito baixo. A gente não tem um sonho astronômico do que a gente pode ser, a gente não tem muitas opções do que a gente pode ser. Primeiro porque não dão para a gente muitas oportunidades reais. Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, muito empática, então muito simpática, muito sorridente, e isso foi um cartão de visita para mim para muitos lugares. Vendedor, como você disse, vende gelo para esquimó, mas é porque eu vendia na simpatia, eu vendia na alegria. Eu ia para o meio da rua na época da C&A para vender cartão e abordava o povo, segurava pelo braço e ficava trocando ideia e ia andando com a pessoa no meio da rua. E eu sempre trazendo essa alegria. Eu fui caminhando para o teatro sem saber que eu estava caminhando para o teatro. E quando eu cheguei no teatro, né? Isso é teatro. Eu já era. Só que sem saber, porque a arte foi uma coisa que nunca passou pela minha cabeça, confesso que como eu tinha essa referência de funcionários públicos, então eu tentei fazer concurso para agente penitenciário, eu tentei fazer concurso para Furnas, tentei fazer concurso para Banco do Brasil, para Caixa Econômica,
E passei em alguns, mas tipo, por questões de burocracia também não entrei, enfim. Mas quando eu cheguei no teatro, esse mosquitinho que a Beth falou me picou dessa paixão, porque eu ficava na coxia, mesmo entrando e saindo sem falar nada, eu passava o resto da peça na coxia observando os meus amigos, observando a forma como eles faziam. Eu tinha um grande amigo, que é o Alexandre Carlomagno, que ele fazia um locutor. Então, todo dia ele dizia que ele ia fazer um locutor diferente. Ele fazia um machão, ele fazia um afetado, ele fazia todo dia o mesmo personagem, mas de maneiras diferentes, e eu ficava apaixonado por aquilo, até que o professor Serpa perguntou se eu não queria uma bolsa de estudos para estudar sobre isso. E aí, a serendipidade, eu agarrei com tudo e fui estudar. Essa questão da dificuldade, eu nunca me paralisei por ela, porque de onde eu vim, aonde eu cheguei, já era muito. Morando em Nova Iguaçu e estar fazendo uma peça no Flamengo, para mim já era muita coisa, porque eu tenho tios que nunca saíram de Nova Iguaçu. Eu tenho tios que nunca saíram do Rio de Janeiro. Então, ali, para mim, eu já estava encontrando um lugar completamente novo, completamente inusitado, e apresentando uma nova perspectiva, pessoas me dando oportunidades de ser o que eu nunca imaginei que eu pudesse ser. Então, eu, de fato, pegava a última condução, eu saía do curso, era tipo 11h30 da noite, voltava correndo para pegar o último metrô, para chegar na Pavuna, sair de Botafogo, chegar na Pavuna, pegar um ônibus, ir para Nova Iguaçu, de Nova Iguaçu, pegar um ônibus para casa, mas eu ia feliz e ciente de que eu estava fazendo algo muito maior do que já tinha sido apresentado a mim de todas as outras maneiras. E usando, né, dessa palavra, mais uma vez, serendipidade, eu fui galgando espaços e conquistando e crescendo enquanto artista, crescendo enquanto pessoa, vendo que eu podia muito mais, e mais, e mais, e mais, e ainda posso muito mais. E não só isso, o que foi mais interessante para mim foi que a partir do momento em que eu estava conquistando, eu estava me tornando referência para outras pessoas que vinham do mesmo lugar que eu. E isso era o que mais me impulsionava e mais me dava gás, e me dá gás até hoje, para conquistar, porque me tornar referência, chegar em Nova Iguaçu hoje e ter as criancinhas passando, correndo para falar comigo, gritando meu nome e me vendo como algo que elas podem ser amanhã, é muito gratificante para mim, principalmente porque eu estou fazendo isso através da arte, eu estou fazendo isso pregando o amor, eu estou fazendo isso me apaixonando pelo que eu faço e também retribuindo esse amor que a arte me dá. É muito lindo você ver que você conseguiu um espaço, mesmo que não sendo aquilo que disseram para você que você tinha que ser, ou que você podia ser, para ser um sinônimo de sucesso, para ser um sinônimo de estabilidade profissional. Eu tenho uma irmã, tanto eu quanto ela não somos funcionários públicos, mas somos muito felizes no que a gente faz, e realizados também. E hoje eu posso apresentar para minha família, apresentar para quem vem depois de mim uma perspectiva muito maior do que eu tinha, um teto muito maior do que eu tinha. Então, é muito gratificante. Só de estar aqui, gente, Ari, pelo amor de Deus. Ari Fontoura, estou aqui falando com o Ari Fontoura, de onde eu vim, o lugar que eu cheguei, onde eu estou hoje, poder trocar com vocês é gratificante demais. Eu fiz uma novela com a Anissete, mãe da Beth, a coisa mais maravilhosa. Eu tinha vontade de botar ela num potinho e levar para casa. Essa mulher é incrível, incrível, incrível. A Kelsey, eu tive contato com ela porque somos do mesmo escritório.
eu tinha já referência por conta dos trabalhos dela de incêndios, Tom na Fazenda também, que eu não vi com ela. Eu fui trabalhar com Babaioff logo depois, e aí eu fui assistir Tom na Fazenda, mas ela não estava mais, eu queria muito ter visto com ela. O Ari eu encontrei outro dia lá no Projac, fui almoçar, sentei do lado do Ari, me tremendo inteiro, e ele começou a conversar comigo como se eu fosse a pessoa mais normal do mundo, assim, tipo, tá de boa, vamos trocar ideia, vamos conversar aqui. E eu, assim, babando na pessoa, e ele falando. Gente, enfim, já estou falando demais aqui, mas é muito gratificante estar aqui, é muito gratificante ver que o teatro conseguiu me proporcionar esse espaço de discurso, esse espaço de fala, esse espaço para poder trocar ideia com vocês e ouvir a experiência de vocês e também falar um pouco da minha. Obrigado. Davi, sua história é linda, linda, linda. Linda, e vai ser mais ainda. Amém. É isso. Kelsey, querida, menina Kelsey, né? Você morou em tantas cidades do estado do Rio de Janeiro, se formou em arquitetura e, de repente, depois de ter se formado já, de ser arquiteta, entrou na Martins Pena, que é uma referência, hoje está abandonado pelo Estado, mas é uma escola que é uma referência para todos nós. Como é que se deu essa transformação da arquiteta para a grande atriz do teatro brasileiro, que hoje a Kelsey Caro é? Nossa, que delícia, que introdução, Eduardo Barata. Bom, nossa, eu fico ouvindo vocês, tanta coisa que eu quero falar, não sei se eu vou conseguir. Tem uma história curiosa, porque, assim como o Davi, eu fui criada para ser uma feliz funcionária pública. Não no sentido ruim da palavra, não, mas para a conquista da estabilidade, né? Família do interior, eu nasci nos anos 60, meu pai era bancário, minha mãe professora. Então, a gente foi criado para ter um diploma universitário, né? Mas para ter um emprego, tanto que eu fiz concurso para o Banco do Brasil e para o Banco Central, passei nos dois e, por sorte, não fui chamada, porque os deuses do teatro gostam de mim. Mas eu sempre soube que eu queria ser atriz. Minha mãe brincava comigo quando eu era criança, tinha uma personagem do Jô Soares, que era a Margot Marly. Não sei se vocês se lembram dessa personagem. Ela brincava comigo porque eu era a Margot Marly, a menina que nasceu para ser artista. Que eu queria fazer tudo, eu queria dançar, eu queria fazer circo, eu queria ser atriz, eu queria ser bailarina, né? Eu queria tudo, eu queria pintar, e tudo numa cidade do interior, com recursos precários, né? Numa época que o Brasil vivia uma ditadura, a gente tinha pouco acesso à informação. E eu vim, de fato, assistir teatro pela primeira vez aos 16 anos de idade, quando eu me mudei para o Rio de Janeiro para fazer faculdade de arquitetura. Porque até então, o que eu tinha visto no interior era teatro de escola, ou então shows de aberração, que ia muito quando eu era criança, tipo Conga, Mulher Gorila, essas coisas, né? Pessoas com deficiências físicas que se superavam. Eu vi muito isso quando eu era criança, né? Esses shows de coisa. E aí, quando eu vi teatro pela primeira vez, com os 16 anos que eu entrei, eu fiquei tão impressionada. Eu falei, eu não sabia que era aquilo que eu sempre queria, e era aquela maravilha, assim. Eu fui ver Quero, do Manuel Puig, no Teatro Panema, com Rubens Correia, Anja Albuquerque, Maria Padilha. Aí eu saí de lá, assim, muito impressionada. Cheguei em casa, morava com meu irmão mais velho, ele me perguntou, então, que tal é teatro, né? O que você achou? Eu falei, eu achei uma coisa maravilhosa. Ele falou, e sobre o que era a peça? Eu falei, então, eu não entendi direito do que falava, porque eu fiquei tão impressionada com aquilo tudo, com aqueles atores ali, que eu juro, eu já era uma estudante universitária, mas eu não lembro direito do enredo da peça, gente. De tão estupefacta que eu fiquei com aquela maravilhosidade, sabe? Mas aí tinha essa história, né? Eu tinha um caminho, uma trajetória que a arquitetura, para mim, veio nesse lugar da possibilidade de ser artista, mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma profissão dita séria, que pudesse me dar um grau de estabilidade, né? Eu adorava desenhar e era excelente aluna de matemática, excelente, tipo, só tirava 10, era, primeira aluna da turma. Falei, arquitetura é um lugar possível, né? Vamos lá. Aí fui fazer arquitetura, eu sabia da primeira semana que não era o que eu queria fazer, mas eu estava no Rio de Janeiro, né, morando longe dos meus pais para fazer isso,
E aí a minha vida deu milhares de cambalhotas, né? Nesse meio tempo, quando eu achei que eu ia largar, na primeira semana, né, que eu já desisti, eu tinha um namorado que eu amava muito, que eu ia me casar com ele, né, minha primeira grande amor, que morreu num acidente de carro. E aí eu fiquei congelada por um ano, né? E aí eu fui indo, eu sou muito pé de boi, eu vim para fazer faculdade, eu vou terminar a faculdade. Mas eu era muito infeliz, eu era um desserviço para a arquitetura, que é uma profissão tão linda, né? E aí eu morava em Niterói nessa época, eu fiz um curso rápido de teatro, um diretor de teatro de lá, com quem inclusive eu iniciei no teatro, e vivia dizendo para ele, Léo, se tiver um lugar para fazer qualquer coisa no teatro, para varrer chão, para cobrar ingresso, para passar figurino, o que quiser me chama, que eu quero muito fazer teatro. Não sei nem o que eu posso fazer, mas eu quero muito. E assim ele me chamou para uma substituição numa peça infantil. Eu perdi 5 quilos em uma semana, de tão nervosa que eu fiquei. Foi uma experiência extravagantíssima também, extraordinária. Foi minha estreia no teatro, foi assim. E dali eu fiz vestibular para Martins Pena, achando que eu era uma velha caquética aos 25 anos de idade, que era louca, que tinha decidido fazer teatro com a cidade, né? E dali eu fui, aí eu nunca mais larguei, né? E aí estamos aí, mas tem uma coisa da vocação, e eu me emociono. Desculpa, eu sou uma chorona, tá? Eu me emociono muito estando aqui com o Ari, que o Ari eu acho que era o ator preferido do meu pai, que eu perdi há pouco tempo. E isso que o Davi falou, da gente estar assim, né, tão doido. Eu nunca fui mitônoma, nunca fui daquelas deslumbrada aliás, eu nunca tive deslumbramento com a televisão, né? Eu demorei anos da minha vida, inclusive, para aceitar, para entender que isso era uma possibilidade de trabalho. Eu queria fazer teatro. Essa era a minha grande paixão. Mas aí, quando você vê pessoas assim, mas a coisa de você ver um artista, você vê a possibilidade de um ator, do que ele é capaz de gerar mundos, né? Criar, isso é tão fascinante, né? Você vê mundos sendo criados na sua frente, isso é tão extraordinário. E o Ari, né, a referência para todos nós aqui, era o ator preferido do meu pai, que tinha uma coisa que ele falava que eu adorava muito, sempre que ele me encontrava, ele falava, minha artista, oi, minha artista, isso sempre foi uma coisa assim, muito comovente para mim. Desculpa, eu sou uma comovida com a vida. Que linda a sua história. Você nunca pensou em fazer cenário, já que você tinha essa coisa... Então, a minha transição para ser atriz foi fazendo cenário. Eu cheguei a fazer 1 ano de cenografia no Unirio, mas aí, você sabe quando eu entendi que não era mesmo? Eu lembro que a gente tinha, o primeiro ano e meio de qualquer faculdade de teatro na Unirio, é básico para todo mundo, passa um pouco por tudo. E eu fazia aulas de interpretação com uma professora, e todo exercício que tinha para fazer, ela virava e falava assim, vocês da cenografia não precisam fazer. Vocês da cenografia não precisam fazer. Até que um dia eu falei, então, vamos fazer o seguinte, já que nós da cenografia não precisamos fazer, então me dispensa da sua aula. Porque não faz sentido eu estar aqui e não fazer nada e não passar por essa experiência. Tivemos uma discussão. Ela me adorou. E eu sou uma pessoa que não brigo com ninguém, que me conhece um pouco, sabe, para brigar comigo, você tem que arrumar um problema muito grande. E aí, quando eu fui para casa, eu falei, gente, para de se enganar. Você não vai ser feliz aqui. Aí eu até passei por isso. Anos depois eu fiz alguns trabalhos em teatro, eu fui assistente do Castanheira em 2 peças do Oderbal, A Prova e Casa de Boneca, que eram cenários magníficos, inclusive. Então eu vivi uma experiência extraordinária e fiz 1 ano e meio de cenário na Globo. Para nunca mais. Não, Cara, eu tenho muito amor por todos aqueles trabalhadores lá que trabalham com a parte, porque é uma relação, né? E é isso, assim, engraçado que depois, eu não vejo, sabe por quê, Beth? Eu não vejo, quando, por exemplo, eu leio um texto, ou quando eu vejo um filme, ou quando eu vou assistir uma peça, o meu percurso de fruição daquele negócio nunca passa sobre o cenário, sobre a luz, nunca passa por aí. Eu vai pela interpretação, não é nem pelo enredo, é pela interpretação. Eu vou atrás daquilo, fico vendo. Então, eu acho que tem uma coisa na vocação que está associada um pouco com a sua paixão,
né? E realmente eu amo isso, né? Isso que eu faço, eu sou uma workaholic mesmo, sou uma pé de boi nesse negócio. Então, acho que não teria outra saída. Nossa, que Ainda bem, linda. que Era tudo determinado. nós como público Tinha que também. ser. Que delícia. Ari, Histórias querido, iguais, né? aos Quase não 80. barato. Oi? Histórias mais ou menos iguais, né? É quando a atração Muito, né? Uma coisa é impressionante. incrível, né? Quando você dá voltas e acaba O amor chegando pelo no ponto teatro. que deseja, né? Tem pessoas que têm mais sorte nisso, né? Descobrem-se logo, outros precisam ir por caminhos aqui, ou contornar. A vida é assim, mas acabam chegando lá. Ari, Porque o teatro é tão generoso, aos né? 80, Aceita a gente até os 80, muito. 90 anos. Pois é. Não, Sempre haverá um vovô. eu acho que as trajetórias da gente, eu não tenho, por exemplo, nunca tive, às vezes me perguntam, mas você não acha? Eu não acho nada. Eu, quando tinha 25, eu achava que eu era velha para isso. Olha só, no auge dos meus 25. Mas agora, quanto mais eu envelheço, mais eu agradeço ter tido essa trajetória, entende? Porque eu não seria... né? Eu acho que a gente esse somatório das pessoas que a gente encontra. Né? Então, eu agradeço muito a todo mundo que eu cruzei por aí, mesmo. Estou vendo agora esse quadro aqui da minha casa, são os predestinados. Sem dúvida. É todo mundo aos na mesma. 87 anos, você, de repente, virou o muso da internet, o muso da... É horrível isso, mas eu li o muso da pandemia. Esse você não tinha, não. Mas você agora é o muso da internet com 1 Mas milhão... está arrasando mesmo, faz que maravilha, está arrasando. E com cenas do cotidiano da pandemia, né? Que as pessoas não conheciam muito o bolo de laranja que fez esse sucesso todo. Como é que pelo que a gente vê, o seu isolamento foi um isolamento divertido, mas você ao mesmo tempo é um homem muito agregador. As festas na sua casa sempre tem muita gente, é muito acolhedor, sempre gosta de uma conversa, a gente sempre adora conversar com você. Como é que foi esse momento desses mais de 100 dias de isolamento? Nossa, bem, para mim foi o seguinte, é uma questão de disciplina, né? Na televisão, sobretudo, e no teatro, claro. Eu aprendi a respeitar horários, sempre chegar antes do horário marcado, para o colega não ter que esperar, decorar o seu papel para não ter nenhum dissabor. Enfim, ter disciplina dentro do trabalho. Na verdade, eu tenho 54 anos de Rede Globo Televisão, onde eu trabalhei praticamente sem cessar. Fiz 50 novelas, passei pela grade da Globo inteira, fiz todos os programas humorísticos, programas musicais, etc. e tal. E eu aprendi dentro da Globo a ser absolutamente disciplinado. Razão pela qual eu ficava muito na minha casa. Saía de uma gravação, vinha para casa decorar. Você sai 8 horas da manhã, vai embora, fica até 9 da noite, volta para casa, toma um banho, janta, come um pouquinho e pega os capítulos e as cenas que você no dia seguinte vai com certeza gravar. Então, a minha vida praticamente foi passada dentro de casa. No final de semana, sábado e domingo, ninguém né? Tem que sair um pouquinho, sair, um cinema, um teatro, enfim, tinha a vida que eu sempre adorei, que é uma vida assim de junto com os amigos, de recebê-los na minha casa, de jantar fora, isso era o meu hobby. Continua sendo, né? E será, se Deus quiser. Então, nesse lado assim de ficar em casa, tudo bem. Ficar em casa porque você quer é uma coisa, ficar em casa porque você é obrigado é outra. No caso desse isolamento social, eu era obrigado a ficar. Todos nós somos obrigados a ficar por uma questão de inteligência. Diziam pra gente, sai, isso não é nada, isso vai passar, não sei o que, uma gripezinha de nada. É nada, é uma coisa muito séria. E eu levei ao pé da letra. Digo, não, eu vou fazer isso sim. Se eu gosto tanto de viver, por que eu não vou me respeitar? Respeitar a minha vida, a vida que Deus me deu. E até hoje eu faço isso, eu não saio de casa.
Eu não me meto em aglomerações, eu tomo todos os cuidados possíveis e imagináveis. Eu digo, e a minha página do Instagram, que tinha sido feita para alimentar uma certa vaidade do ator, assim, e também de estar permanecendo dentro desse contexto todo de comunicação, que a internet, que é uma coisa, um veículo extraordinário que eu jamais desprezaria na minha vida. Mas eu postava uma foto aqui, eu no mar, eu passeando na Disney, eu andando para um lado, andando para outro, fazendo a minha vida assim, toda externa, uma coisa assim, na minha casa, no meu jardim. Aí eu digo assim, mas e agora? O que eu vou postar na minha página? Eu vou postar o que eu faço aqui dentro. Aí eu disse, né? O que eu faço? O que eu vou fazer dentro dessa casa? Pelo visto, eu vou ficar aqui uns 3, 4 meses. Eu vou então passar isso a ser, e ao mesmo tempo conversar com as pessoas que estão comigo. Eu digo, eu só faço um Instagram. Eu tenho um assessor que é o Rodrigo. Falei para o Rodrigo, eu topo fazer esse Instagram se você me ajudar, e ele me ajuda demais, e nós dois temos mais ou menos a mesma ideia a respeito das coisas, mas eu disse a ele, só quero, se eu puder, isso vai recair sobre um trabalho maior para você, se eu puder me comunicar verdadeiramente com as pessoas que desse Instagram se aproximarem. Então, foi assim. Eu nunca deixei ninguém sem resposta. Agora eu tenho um número muito grande para atender. Agora eu acho que eu vou falhar um pouquinho, mas mesmo assim a vontade continua. Nunca deixei sem resposta. Sempre tive uma palavra para alguém. E as pessoas me deixavam e vinham falando. E dentro dessa fase de isolamento, eu sempre procurei manter o meu bom humor. O meu conceito de vida influiu muito nisso. Porque eu penso assim, você não pensa 24 horas na morte quando você não tem pandemia ou você não tem nada determinado, entendeu? Você não pensa, você sabe que a morte acontecerá, pura e simplesmente. No isolamento é diferente. A morte é uma constante. Por quê? Porque você precisa ficar isolado para evitar que ela chegue, ou para ajudar ela a se aproximar. Mas isso tudo visto com bom humor. Porque a gente sabe, um dia você nasce, outro dia você morre, só você não sabe quando. Seria horrível você saber, não é? O dia da sua morte, de ter que apressar tudo. Ai, meu Deus, esqueci de fazer isso, esqueci de fazer aquilo. Eu acho que eu seria muito engraçado diante de um fim determinado. Palavra de honra, porque eu fiz questão de não perder meu humor. Eu acho que por trás, e isso também veio do teatro, por trás de toda tragédia sempre tem um quê de comédia e vice-versa. Sabe? A comédia, que é uma especialidade minha, eu adoro fazer, é a tragédia dos outros, sem dúvida alguma. E eu passei, então, a usar esse tom com as pessoas. Gente, vamos cuidar do dia de hoje, que já está de bom tamanho. 24 horas bem cuidadinhas, bem vividas, é muito melhor do que ficar pensando em 48. Isso que a gente não domina. O passado, que bobagem, já foi, só o que for bom vamos guardar. E o presente traz o futuro para o hoje, que é a forma mais inteligente de viver, acho eu. Você não determina o seu futuro. De jeito algum. Eu estou falando com você aqui, de repente pode dar um dropout, como eles dizem assim, essa luz se apaga, e o seu Ari, tchau, dá um adeuzinho, né? E que não tem nenhuma razão com a pandemia, nem nada, porque as outras doenças, os outros fatos que conduzem você a morrer também estão por aí. Passei isso tudo para as pessoas e comecei, tem que ser com humor, gente, vamos viver. Olha aqui a vassoura que eu peguei, para pegar uma vassoura, a primeira vez que eu peguei uma vassoura, parecia uma bruxa andando no apartamento para ser gelado. Quem é que não sabe cuidar de uma casa? Quem é que não sabe pegar numa panela, fritar um ovo? Na hora do aperto, quando o estômago diz assim, e eu? Não, o quê? Peraí, vou dar um jeitinho aqui. Você joga lá o ovo mesmo sem o azeite, sem nada, e vai grudar na panela, e depois você pega e deve fazer um estrelado, você faz uma virada de ovo, né? Um ovo de outra maneira. Entende? E eu sei fazer essas coisas. Eu aprendi. Minha mãe um dia disse para mim, você tem 10 anos, me ajude aqui a trabalhar. Você está sem fazer nada? Vem cá para a cozinha aqui. Bolinho, se faz assim, arroz assim, feijão assim. O que disserem para você que isso é coisa de menino, você não liga, porque um dia você vai precisar. E naquela época era diferente de agora. Vai precisar. Bendita palavra. Realmente, quando eu cheguei no Rio, no dia 31 de março aqui fiquei, se eu não soubesse cozinhar, eu não teria permanecido na cidade, porque não tinha dinheiro. Então, o único dinheiro que eu tinha, né, que era um pouquinho que eu trouxe, etc e tal, era para comer.
Então, eu tinha que fazer tudo, e fazia. Não tinha geladeira, fazia. Então, o que eu fiz? Eu nunca nunca deixava uma carne para o dia seguinte. Sempre fazia num dia só, cortava em 2 partes, fazia no almoço e guardava num cantinho, que já estava pronta, não ia estragar, diante do calor que fazia. E assim ia, entendeu? Lavar roupa. Eu preciso lavar minha roupa, não posso ficar com essa camisa aqui eternamente, tem que botar outras. Nem sempre você tem 90 camisas, né? Para ir botando e fazendo um monte. Então, quem é facílimo lavar louça, quem não sabe mexer numa máquina e não tem, pega um sabão e água e vai lá e saboa, pendura 2 grampinhos, não tiver, vira a camisa, vira o que tiver para lavar para o outro lado e faz. Bobagem, é preconceito a gente fugir dos afazeres do lar e atribuir tudo à dona de casa, né? As mulheres estão adorando isso, porque os maridos também estão, naturalmente, se virando para... Então, todo mundo tem que ajudar agora aqui. Porque que custa você... Está dormindo, né? Vamos lá, gente. Arruma sua cama, já é uma grande coisa que você faz. Arruma o seu quarto para a garotada, entende? Lava a sua louça. Se você lavar o seu prato e as coisas que você sujou, já está de bom tamanho do que você ter que lavar 20 talheres, 30 garfos e 30 facas, não é verdade? Essa bobagem, que no fundo não é uma bobagem, e mais a simplicidade de entrar na vida das pessoas, fez com que eu acontecesse, e de repente me veio esse muso da pandemia, morri de rir. Eu digo, isso eu não tinha ainda. Que bom, e agradecido, que bom que eu sou uma pessoa indutora, que as pessoas me ouvindo se sentem felizes. Meu Deus, tá? Estou cumprindo o meu papel aqui na Terra. E unindo o útil ao agradável, eu, essa semana, completei 1 milhão de seguidores, o que eu acho ótimo. Quem é que não acha? Eu acho. Sim, claro. Tá maravilhoso. Não é? E vou além. Só para constar, eu também passo, lavo e cozinho dentro de casa, tá? Graças a Deus. Isso aí, Não vamos esquecer disso, porque nós só vamos sair disto, Barata, meus amigos, desculpem, nós só vamos sair dessa pandemia se nós ajudarmos. Não adianta. Por exemplo, é claro que você tem que sair. Você não pode ficar eternamente dentro de casa. Mas você vê as coisas que eu vejo, essa ânsia de transbordar 90 e tantos dias preso dentro de uma casa e já falar e abraçar e beijar todo mundo, desculpe, mas a volta é inevitável. Não pode ser assim mais. Ou a gente controla, ou mantém um exercício de educar-se em função disso. Somos nós que espalhamos isso, nós que vamos cessar com isso tudo. Se nós não fizermos isso, e quem está ouvindo a gente aqui, pelo amor de Deus, botem na cabeça. Cuidados não são demais. Pode ser excessivos, melhor excessivo do que não. Né? Não é nada a gente também encaixar essas coisas todas, não é? Senão não há um futuro, não é? Não há. Quanto tempo vamos ficar ainda nisso? Não é só todo mundo que está acontecendo isso, entendeu? As pessoas estão voltando e não pode ser assim. Eu fico muito feliz, eu tenho um filho de 16 anos, e para mim, no início da pandemia, né, da quarentena, nessa pandemia, eu estava preocupada, porque começando a vida, né, a coisa que ele mais fazia é festa com os amigos e tudo, mas ele ele faz questão de ficar dentro de casa, não só porque ele sabe que ele não corre esse risco, mas por respeito aos outros. Eu fico muito feliz, assim, de ver que tem uma galera com essa consciência, uma galera jovem que tem essa consciência. Às vezes é muito bonito... Não é? Que sai, e depois já para se reunir, já faz o dia seguinte churrasco e tudo, quer dizer, é um dia de festa e um de velório. Exatamente. Aí não tem nada. Eu tento conscientizar, As crianças agora estão tendo um convívio maior com os pais, e isso é importantíssimo, porque a mudança vem na educação, vem nesse início de vida, que eles já estão aprendendo a respeitar ao outro, a respeitar a higiene, a saúde, a alimentação, a cuidar de uma casa. É um retorno, entre aspas, da educação que você teve, por exemplo, que nós tivemos de uma outra geração, que a geração atual precisa ter com a geração que vem para frente. Então, tá há 80 anos, veja bem, 80 anos, eu tenho 87, meu avô, que era imigrante, analfabeto, dono de quase um quarto em Curitiba, me botava no colo aos domingos, me levava para o escritório dele e para colar os recibos, que naquela época se colava recibo. Olha o que eu tinha no Ministério da Fazenda, comprei os selos todos,
e ele colava no recibo e assinava, que era o que ele sabia fazer. Disse para mim assim, eu tinha 7 anos de idade: Ari, olha, meu neto, de todos esses selos que aqui estão, o que eu mais gosto, o que o vovô gosta de comprar e que se sente prazer em gastar esse dinheiro, é esse aqui. Era um cor-de-rosinha, fininho, o pior, o mais feio de todos. Daí eu falei para ele, mas o mais feio, vovô, que fica mais bonito. E como assim? Porque o dinheiro que a gente gasta com esse selo vai para a educação e para a saúde. E um povo educado e saudável, Ari, faz um grande país. Há 80 anos da minha vida agora, depois, tirando os 87 anos, eu estou esperando alguém que bote na nossa cabeça isso. Só isso. Saúde, eu não tive até agora o prazer de ouvir ninguém que falasse que a educação é importante e que a saúde é importante. No século XXI, veja bem, nós ainda temos... Eu vou pedir só um instantinho, porque está caindo no Instagram, e a gente vai fazer esse intervalo, porque aí tem o tempo do Instagram, aí a gente volta já. Aí a gente vai exibir agora um vídeo da nossa campanha nesse intervalo, dos 1000 contemplados, lembrando que doar é um ato de cidadania, generosidade, nosso QR Code e a nossa conta da campanha PTR, ao lado do trabalhador, está na tela. Contamos com vocês. Voltamos nesse segundo bloco com perguntas também para os nossos convidados. Então, daqui a 2 minutinhos, já voltamos. Obrigado por vocês estarem acompanhando a gente. Isso aí. Boa noite. Voltamos do nosso intervalo. Seu microfone está mutado, ô Barata. Oi, voltando. Agora foi. Agora? Agora foi. Oi, boa noite. Voltamos para o segundo bloco.
Eu sempre começo falando de algumas pessoas do nosso setor que estão assistindo a nossa conversa. Vou citar aqui eles. Vocês conhecem o Neila Torraca? Oh, querido! Querido Eu vi que ele na vai ser ficha técnica homenageado. dessa produção que você fez aqui, desse clipe, quem foi o produtor musical foi o Marcelo Alonso Neves, que foi o cara Foi, que Marcelo. produziu a peça que eu fiz, o Quando a Gente Ama, com a Vilma. Oh, querido! Ele é fera, queridíssimo. Queridaço. Neila Torraca, inclusive, é o nosso homenageado do Prêmio APTR, que acontece agora dia 1º, quarta-feira, vai acontecer virtualmente, onde as 15 categorias do prêmio serão reveladas, serão anunciadas. A gente resolveu fazer o prêmio de uma forma virtual. A Maria Padilha e o Miguel Falabella são os apresentadores desta edição. Então, convido a todos que estão nos assistindo que também assistam o Prêmio APTR, o 14º Prêmio APTR, que vai acontecer quarta-feira, às 19 horas, no YouTube. Vou continuar aqui. A Lília Valesca também está aqui, né? A Lilian está aqui. Ana Beatriz Barbosa, psiquiatra renomada, autora de best-seller, queridíssima. A Bianca de Filipes, produtora do colegiado da APTR. A Célia Forte, que ficou mandando beijo para você, Ari. Ficou falando que você é o muso dela, o muso das coxias também. O Celso Lemos, que é da APTR. A Cláudia Mauro, a grande atriz, que agora é autora também, Cláudia Mauro. A Duaia Assunção. O produtor Jorge Elali. O grande ator Leopoldo Pacheco. A Lilian Valesca, queridíssima, talentosíssima, com uma voz, nossa. Incrível. A Márcia Dias, produtora Márcia Dias. O figurinista Ney Madeira, feríssima do Teatro Brasileiro. A Regina Miranda e a Sueli Guerra, duas referências na dança e na preparação corporal e coreografia no teatro. Essas são algumas pessoas. Acho que o microfone da Kelsey ainda tá mutado. Tá mutado o microfone dela. Kelsey. Alô? Eu não fiz nada. Agora foi. Voltou. Foi horrível. Que essa plataforma ela tem defeitos e vontades. Um beijo para todos, queridos. Para todos. Beijo. Beijo, obrigado por estar acompanhando a nossa conversa. Queria voltar com o Ari, que ele estava falando sobre a importância da saúde e da educação, contando a história do avô dele, do selo mais feio, mas que era o selo que ele mais gostava porque ajudava na educação e na saúde do país. É linda essa história. Eu acho que você deu o intervalo no momento correto, né? Era isso que achava, que ele dizia isso para mim, não é? Que um povo saudável e culto faz uma grande nação. E que eu nunca esqueci disso, que eu sempre esperei que acontecesse. E é o que eu espero que aconteça. Pronto. Todos nós esperamos, né? Beth, Sim. Todos nós. Beth, querida, a gente, no meio dessa... Hoje o prefeito do Rio de Janeiro liberou o comércio de rua funcionar, antecipou que a volta era no dia 2. Hoje, ao mesmo tempo, tivemos um anúncio da Fiocruz que há a possibilidade de uma vacina que está chegando da Inglaterra, da Oxford, que a Fiocruz vai desenvolver e com a possibilidade de que em dezembro ela seja posta em ação, atendendo 40 milhões de pessoas a partir de dezembro. De dezembro, Barata? Sim. De dezembro. São possibilidades, né? Sim. Eu queria saber como foi você, mora no mesmo condomínio que a Anissete, no mesmo condomínio que o Ari. Eu imagino que você esteja dando um apoio grande para a Anissete nesse momento. A Bárbara também mora no mesmo condomínio. Como é que tem funcionado esse seu dia a dia, essa dinâmica do seu isolamento social? Então, nesse mesmo esquema aí da gente fazer as coisas de casa, a única coisa que eu faço de sair é ir para a casa da minha mãe, no mesmo condomínio. Mesmo assim, eu uso máscara, entro no meu carro,
desço lá na casa dela, entro de máscara, tiro tudo e fico com ela. Eu ainda não abracei minha mãe, porque eu estou justamente respeitando os cuidados que a gente tem que ter. Não é? É um inimigo invisível, então a gente tem que ter realmente cuidados. Mas eu estou sempre presente com ela. Eu estou sempre ao lado dela. Segurar a mão, eu segurei. Não consegui não segurar a mão. Mas estar ao lado dela nesse momento é importante, sabe? Ela também está descobrindo a força da comunicação virtual. Ela nunca tinha feito live, por exemplo. Eu comecei a fazer, ajudá-la a fazer um pouquinho. E isso é muito importante. Eu acho que essa forma de comunicação que a gente está tendo, de uma forma virtual, está substituindo, não totalmente, mas de alguma forma, nosso contato, a necessidade que a gente tem de estar com o outro, de dividir o que a gente está vivenciando. São conversas, é como se a gente estivesse falando num telefone amplificado, que a gente pudesse também se ver. E eu acho que isso faz diferença, quando a gente vê o outro, a gente sente um pouco a expressão do outro, isso, de certa forma, nos aproxima. Isso é uma coisa que ela é novo para ela, da mesma forma que o Ari também está descobrindo isso, ela também está descobrindo através da gente. A gente é que leva um pouquinho essa experiência virtual para ela. E fico fazendo pequenos agrados, levo comidinha. Ontem eu comprei um pão diferente, feito em casa, de uma maneira diferente. Hoje eu levei para ela comidinha. Às vezes, quando eu peço umas comidinhas diferentes para ela, que ela gosta de comer, ela gosta de receber as pessoas. Isso ela não pode fazer nesse momento. Nenhum de nós pode. Então, a gente precisa fazer pequenos gestos de afeto para que a pessoa se sinta acolhida, possa passar por isso de uma maneira um pouco mais leve. A importância dessas lives nesse momento é a gente poder mandar uma mensagem de positivismo para as pessoas. As pessoas precisam ter esperança, mesmo que com toda essa dificuldade, com tudo isso que a gente sabe, ninguém está fingindo que não está vendo nada. Mas é porque a gente precisa fortalecer a nossa capacidade de superação, fortalecer a nossa resiliência, fortalecer a nossa capacidade de transformar pensamentos ruins em pensamentos bons. Nós temos esse poder. E num momento como esse, é quando mais a gente pode usar esse poder. E muita gente não sabe como fazer isso. Muita gente simplesmente se deixa levar pela situação e se sente perdido, isolado, angustiado, sem ter com quem dividir isso. Todos nós aqui, artistas, somos formadores de opinião de alguma forma. Então, se a gente pode transmitir uma palavra de afeto, de positividade, de esperança, de fé. As pessoas precisam encontrar dentro de si valores positivos que o ajudem, o fortaleçam a passar por esses momentos de dificuldade. Porque as dificuldades estão aí mesmo. Entender a vida como um processo de aprendizado constante. É isso, valorizar nossa relação com a natureza, nossa relação com as pessoas que a gente ama. Né? Todos nós estamos aprendendo isso pela ausência, pela falta. Então, a falta do abraço, a gente valoriza o abraço. A falta de estar com os nossos amigos, a gente valoriza as nossas amizades. A falta de estar com todos da família, a gente valoriza a família. Então, a gente está aprendendo pela falta, pela ausência. É um aprendizado duro, cruel. Eu acho, Beth, que mais do que isso, reiterando um pouco do que o Ari falou, que a gente está ainda na necessidade, ele tem 80 anos, esperando uma pessoa dizer que a gente precisa priorizar a educação e a saúde através do governo. A gente, enquanto artista, somos um braço forte nessa propagação da empatia, dessa resiliência. E eu acho que a empatia maior precisa partir dos nossos governantes, o que não tem acontecido atualmente com essa pandemia. Eu que vivo, né, Recreio Baixada, Recreio Nova Iguaçu, eu acho que o problema maior está na ponta, porque o governador liberando o comércio, a galera que está lá na periferia precisa sobreviver e precisa sair de casa para se alimentar, para trabalhar, para comer. E não só isso,
a falta da empatia, do pensamento para com o outro, faz com que, além deles terem que sair de casa para as necessidades básicas, eles também façam aí seus churrascos, suas festas, suas aglomerações, porque lá em cima, as pessoas de cima não dão exemplo, porque a gente tem um presidente que sai e aperta a mão de todo mundo, que sai e fala como se tivesse tudo acontecendo da maneira mais natural possível, como se essa gripe não existisse, como se essa doença não nos atingisse. Só que ele tem todos os privilégios possíveis. Nós somos privilegiados porque a gente pode ficar em casa, graças a Deus, e continua sendo alimentado, continua sobrevivendo, continua pagando nossas contas. Mas a galera da ponta, se passar 2 semanas sem trabalhar, a conta já não fecha, porque a pessoa recebe o salário, paga todas as contas e já fica contando com o salário do mês seguinte para poder pagar as contas. Então, essa falta de empatia dos nossos governantes, das pessoas que lideram o nosso país, faz com que o outro lado também não se veja nessa condição, porque eles veem ele como referência, veem os governantes como referência, fala, não, realmente, isso não pega todo mundo, não. E aí eu vejo meus amigos perderem pais porque são mais velhos, porque são idosos, porque têm alguma doença pré-existente, e depois de perderem os pais, eles continuarem com esse mesmo discurso, continuarem na aglomeração, continuarem recebendo pessoas, parando num barzinho para trocar ideia e beber com os amigos. Então, e você tem... Desculpa, Kelsey, tem uma coisa de... Não, imagina, termina, querido. Eu só ia para concordar com o que você está falando. Depois eu falo. Não, é isso. Eu acho que a gente, enquanto artista, a gente prega essa empatia, porque é não só pensar na gente, a gente precisa não sair de casa para pensar no outro. Eu não saio de casa porque eu sei que eu não quero levar doença para minha mãe, eu sei que eu não quero levar doença para o meu sogro, para minha sogra, para minha irmã que tem bronquite, e pode, se pegar essa doença, ter um agravante muito maior, porque já tem um pulmão sensível. Então, pela empatia, eu evito. Porque eu sou saudável, porque eu sou atleta, eu também posso ficar doente, eu também posso precisar da saúde, e a saúde, por ser precária do jeito que é, não ter essa assistência. Se tiver um excesso e a gente não conseguir suprir as necessidades do povo com a saúde, a gente que também é saudável vai faltar. E aí tem essa saúde, como a Ari falou, que o governo não dá atenção, que é sucateada, que as pessoas recebem o dinheiro para montar hospital de campanha e fazem com o dinheiro outra coisa, e o hospital fica lá parado, sem nenhuma estrutura, com a estrutura, mas sem a funcionalidade que ele realmente precisa. Então, eu acho que quem está lá em cima no sentido de governando, né, é que precisava ter essa estrutura de pensamento do avô do Ari, de pensar em priorizar no selinho da educação e da saúde. Concordo inteiramente com você que falta líderes, falta isso tudo. Mas, independente disso, eu acho que nós, como sociedade civil, temos que também assumir algumas responsabilidades. Eu acho que o isolamento acaba levando a gente para esse lugar. Não esperar só deles que eles resolvam os problemas, porque não depende mais só deles. A gente também coloca neles ou em alguém que possa resolver o problema. Vai chegar uma hora que nós é que vamos ter que resolver os problemas. Nós, como sociedade civil, vamos ter que resolver como estamos resolvendo. Até vi uma verba para ajudar o pessoal da área da cultura. Fomos nós que nos reunimos para ajudar um pouquinho, dar o que cada um pode dar para ajudar o outro. E eu acho que a sociedade, a nova sociedade, digamos assim, só pode ter um caminho mais equilibrado quando for assim. Nós temos que assumir essa responsabilidade também, não só deixar no outro e cobrar do outro. E isso é necessário, sim, concordo com você, está tudo errado. Mas a gente também tem que ter atitudes propositivas para participar para uma sociedade melhor.
A gente, não, porque eu acho que tudo, o que todo mundo está falando, na verdade, é isso, né? A gente aqui no Brasil, especialmente, a gente vive assim, o mundo inteiro está vivendo um filme de ficção péssimo, né? Filme de ficção escrito pelos né? Mas aqui no Brasil, especialmente, a gente tem agravantes, é o pior, porque tem uma questão de um comando, por exemplo, a gente está 1 mês e pouco com o ministro da Saúde interino. É uma situação surreal, no momento de uma pandemia, onde eu não tenho um ministro da Saúde efetivo. Então, assim, a gente realmente tem aqui, e isso que o Davi fala de uma questão de exemplo, a gente vê, quem eu vejo aqui da minha vizinhança desrespeitando a quarentena, assim, hoje mesmo estava tendo uma interferência, vocês perceberam, de som, era o meu vizinho fazendo uma espécie de festinha que ele faz todos os sábados. E, em geral, é surreal. Essas pessoas, elas têm uma afinidade de pensamento com gente. Não é muita gente, não. Mas tem uma circulação de pessoas, tem uma circulação de entrega de serviços excessiva. Eu moro numa pequena comunidade de prédios pequenos, com né, uma espécie de uma vila de prédios, então você sempre gera um movimento na rua desnecessário nesse momento. E você vê que, em geral, quem desrespeita, como o Davi falou, tem uma questão de uma referência mesmo, né? De um cara lá que é um exemplo, e é isso, a gente vê... Pega um mau exemplo, por exemplo, em Portugal, o primeiro-ministro lá, ele vai para a televisão, na Nova Zelândia, na Alemanha, vai para a televisão para falar, para acalmar a população, para dizer que diretrizes estão sendo tomadas, e aqui a gente vive o que a gente vive, né, que a gente está vivendo. E concordo também com a Beth, que eu acho que, assim, a gente, como humanidade, se a gente quer continuar como isso, a gente tem que parar de fazer um monte de coisa, tem que parar de invadir a natureza como a gente invade, tem que parar de ser tão consumidor, a gente tem que olhar para o outro com um olhar empático, assim, a gente não pode mais viver, quem tem o privilégio de viver com fartura, de viver com menos, tem que olhar para o outro, tem que ver quem vive menos e ajudar, sim, e colaborar de alguma maneira, como a gente está fazendo aqui nesse momento de quarentena. A gente tem que levar isso para a vida, a gente tem que entender que, como dizer a campanha da fome, tem que continuar. Quem tem fome tem pressa. Então, as pessoas, a gente não pode, a gente como espécie mesmo, se a gente quer viver mais alguns anos na Terra, porque senão está isso, gente. A gente está vivendo uma espécie de, eu não estou falando isso de jeito religioso, não, até porque eu não tenho nenhuma, mas assim, é um apocalipse. Né? A gente está vivendo um momento realmente que a gente está se desafiando como espécie. E se a gente não olhar para o outro mesmo, de uma maneira que inclua todo mundo, que diminua a desigualdade social, que a gente olhe o nosso semelhante como todos como iguais. Essa história do menino lá, do filho da empregada, que foi lá, que a patroa largou do jeito que largou. Fala, amor. O Miguel, o que ele viveu, o que essa mãe está vivendo. A gente não pode mais aceitar que isso aconteça, entendeu? A gente não é ser humano, né? A gente realmente tem um momento de repensar, minha gente, porque, né, do jeito que está... Não dá. Não dá. E eu acho que isso que a gente está vivendo tem a ver com isso. Chega, do jeito que está, não dá. Vocês vão ter que mudar aí. Acorda, presta atenção. Olha o que vocês estão fazendo com o planeta de vocês. Na verdade, somos todos habitantes desse planeta. Né? Somos todos irmãos, cada um no seu país, no seu quadrado, mas estamos no mesmo planeta. E se a gente não começar a pensar dessa forma mais igualitária e humana, começar a pensar na humanidade como um todo, a gente não tem saída. Mas a síntese é essa, a síntese é educação e saúde, porque eles conversam. A gente hoje está tendo essa questão toda da saúde pela falta de educação. Isso passando até pelos governantes mesmo, a falta de educação cria essa falta de empatia, é uma reação em cadeia, entendeu? E aí estoura na saúde. A falta de educação vinha dentro de casa, porque a partir do momento em que uma criança bate num professor na escola e o pai diz assim, tá certo, eu pago o seu salário, tá errada essa educação que está sendo feita dentro de casa, não é? Então, assim, é um pensamento muito mais amplo de reforma, de atitudes, de valores, de conceitos, de posicionamento diante da humanidade, diante de uns para os outros, não é? E que vai chegar, com certeza, no governo,
no governante, nas pessoas que estão assumindo esse lugar de determinar leis, de votar por nós. Isso não é só quem está lá no governo, são todos os políticos, são todos os que deveriam nos representar. Cada senador, cada deputado deveria usar os bens públicos, por exemplo. Cada deputado ou senador tinha que botar seu filho numa escola pública, usar transporte público, usar saúde pública. Aí ia melhorar a saúde pública. Isso não é só um governo, entende? É muito maior o negócio. Claro que isso tudo que está aí está tudo errado. Mas, já que tem que parar para olhar, então vamos olhar de uma maneira maior. No momento que a gente está passando difícil da economia, ninguém mexeu no salário dos deputados, dos senadores, não teve nenhum privilégio foi mexido, tem que mexer. Só a gente que vai passar por isso. Então, isso tudo tem que ser revisto. Única coisa para completar. Pode falar, Ari, por favor. Meu avô foi embora e não viu isso. Que tristeza. Eu devo ir também, não vou ver. Não, espero que você veja, Ari. Espero que você veja. Eu tenho fé que você veja. Eles não estão num estalo de jeito nenhum. É na base. Você vê, um dos grandes prazeres meus seria se um dia na nossa profissão a matéria teatro existisse nas escolas. Na escola. Você hoje, eu não me recordo, eu acredito que não. Na minha memória, às vezes falha, mas não existe essa matéria. Educação artística está saindo. Hoje não. Com relação a gente. Filosofia está saindo. Música, tudo que se refere à arte saindo, não é verdade? Então, sabe-se aí, temos que ajudar. Eu vejo os jovens um pouco assim, alheios a tudo, não é? Já estiveram muito mais atuantes durante vários períodos aí de impeachments, etc e tal, já saíram à rua com caras pintadas, etc e tal. Mas esperar que eu saia agora aí, pinto minha cara e tudo, não dá mais. Os jovens, o mundo é do jovem. Não dá para sair agora. É jovem que vive dele. Não é? Mas eu acho que quando for o momento vai sair sim. Chega. E daí essas coisas todas estabelecidas serão mudadas. Isso é cíclico, mas tem que ter isso em mente. Não pode ser um oba-oba eterno e nada. O que acontece também é que tudo vira uma piada, né? Aí fica difícil. Né? Muito difícil. Mas é bom que você pense. Até você dar uma opinião. Você dá uma opinião e tem uma galera de um lado que é contra, tem a outra galera do outro lado que é contra. Então você já não pode nem falar. Porque... Não pode se calar diante de evidências. Né? Quando eu vejo o Davi falando, eu compreendo perfeitamente a forma, o que ele diz. Porque ele diz de coisas vividas, e isso é o mais importante que tem. Compreende? Não adianta a gente filosofar se você estivesse vivendo tal coisa. Não, uma coisa é você chegar e dizer assim, eu ando de avião, e você, cara, eu vim de ônibus, peguei uma carroça e cheguei em outro lugar. Essa é a realidade da coisa, entendeu? Nós temos que ter esse lado sempre à mostra, né? Realisticamente ver tudo e começar a trabalhar nesse sentido. Botar na cabeça do jovem que o mundo é deles. Não é mais das pessoas que estragaram. Vamos substituir tudo. Que é isso, gente. Por aí é muito fácil. E tem que ser assim. Não pode ser diferente. Pronto. Queria fazer uma pergunta para você, Kelsey. Você acha que a expressão teatral ela pode se dar de que forma, aliás, ela está acontecendo através da internet e de que forma a gente pode pensar em monetizar? Porque, independente de qualquer coisa, o nosso setor, o comércio pode voltar, tudo voltar, mas o nosso setor não vai voltar ainda vai demorar meses. E a gente tem uma cadeia produtiva, criadora enorme, e as pessoas estão tendo que se reinventar. Você acha que a possibilidade do teatro se reinventar, e essa reinvenção seria através da internet, uma das expressões teatrais? O que você acha? Assim, essa pergunta ela é abrangente, complexa, é difícil da gente dizer com certeza. Assim. Eu acho que estamos fazendo experiências de como fazer uma criação dramatúrgica na internet que não seja audiovisual, que tenha a ideia, o frescor de uma coisa ao vivo,
porque, assim, essa experiência das lives, de leituras, de encenações, elas têm um frescor do ao vivo. É diferente de você gravar e passar como é no audiovisual, né? De você ter essa replicação. Então, essa experiência, a gente está sentindo um gostinho disso. Mas, ao mesmo tempo, a gente faz o recorte para o espectador, a gente não tem, né? A gente tem uma simulação do que é. O imaginário fica um pouco mais restrito. E o encontro, de fato, o teatro só tem, né? O teatro o que é? O lugar da onde se vê. Uma pessoa sentada na plateia e outra ali no palco, né? Ou enfim, ou no mesmo nível, ou no chão. Então, acho que dizer teatro na internet, eu acho que é um certo paradoxo. Estamos fazendo experiências, eu estou participando de várias, e estou adorando isso, repensar nesse lugar, né? Para ter o frescor do ao vivo e, ao mesmo tempo, ter uma criação dramatúrgica que esteja acontecendo ali na contracena, mesmo que virtual. Tem visto, esse dia a gente viu o vídeo que circulou da Ariane dirigindo, né, uma peça no teatro. Acho que o teatro na rua é uma possibilidade. Na rua. Né? Da gente fazer com um pouco mais de público, e com essa, como a gente viu lá agora em Portugal, e como a gente viu fotos também do teatro na Alemanha, da gente diminuir a frequência. Agora, tudo isso que a gente está falando bate na questão do dinheiro, né, de como sobreviveremos nisso, porque a gente pode fazer inúmeras experiências de teatro, que a gente pode chamar de... Agora, como é que sobrevive com um teatro de 500 lugares que vão ter 80, com um teatro na rua que a contribuição é espontânea, e a gente não tem nenhuma espécie de incentivo, né, público nesse momento em especial, e como se sobrevive com essas contribuições voluntárias que a gente está tendo pela internet. Uma coisa que eu acho importante que está acontecendo é habituar, mesmo numa leitura sem ser uma encenação na internet, você habituar o público de que aquilo ali tem um valor. Eu participei já de leituras que tem isso, que você tem lá a contribuição espontânea, mas você atribui um valor. A partir de R$10 a pessoa contribui. Para saber disso, que tudo isso, tudo que a gente, né, faz é pensado, tem um trabalho, tem um custo, né, aquilo tem um valor. Mais do que tudo, tem um valor. Né? E como a gente fazer para reacostumar o público a atribuir um valor àquilo que ele está assistindo. A gente tem muito ainda para aprender nesse sentido, né? Para experienciar, para experimentar nesse sentido. Eu estou participando de tudo que eu posso, assim, estou falando de várias experiências para ver, né? Para pensar esse momento, mais do que tudo, porque nesse momento eu tenho o privilégio de estar contratada. Então, eu fico imaginando, e eu tenho pensado muito, e estou muito solidária aos meus colegas, ajudo como posso e quando posso, quem nesse momento está há 3 meses sem receber nada, sem salário, sem nada, e sem perspectiva de voltar a trabalhar. É uma situação realmente muito desesperadora, né, da nossa classe. É muito triste. Davi, é isso, dou qualquer... Santana. Leandro Santana, que é um grande ator de Queimados, faz muito... Não sei se você conhece o Leandro, mas ele... Fizemos Favela junto, a peça que eu fiz com ele. Ele está perguntando como era fazer teatro no Rio, morando em Nova Iguaçu. Você falou um pouquinho, mas acho que ele está pedindo para falar mais sobre isso. A gente trocava muito ideia sobre isso, né? Porque eu era de Nova Iguaçu e ele de Queimados. Queimados foi emancipado, mas fazia parte de Nova Iguaçu. Então, era o contrafluxo. Hoje é município, né? Hoje é município de Queimados. Na época do Favela, eu não tinha nem carro, então eu pegava transporte público e voltava na hora do rush junto com todo mundo. E é sempre uma função a mais, né? Porque Favela não especificamente, porque tinha muita gente do subúrbio carioca que fazia parte do Favela, assim como a direção, produção, todo mundo. Então a gente tinha mais ou menos a mesma realidade. Mas pensar que trabalhar no centro e morar na Zona Sul, você chega em 20 minutos em casa. Trabalhar no centro e morar em Nova Iguaçu, você chega em 1h30, 2 horas, dependendo do trânsito. E no centro do Rio, a gente fazia peça às 7 da noite, porque as pessoas saíam do trabalho e iam para o teatro. Se a gente fizesse às 9, que é mais ou menos o horário do teatro
da Zona Sul, a gente não pega a galera do centro, porque centro é o povo que trabalha ali, né? Então, 8 horas da noite, que acabava a peça, o trânsito para a Baixada era violento. Então, a gente geralmente ficava esperando passar o rush. Eu sempre fazia isso. Isso, por exemplo, se eu tinha que fazer algum trabalho, seja no teatro ou fora do teatro, na Zona Sul, no centro do Rio, eu esperava o rush. Eu vivia antes e depois do rush. Então, ou eu ia para casa de algum amigo, ou eu ficava por ali, pelo centro, esperando até dar umas 9 e pouca, 10 horas para ir embora. Porque se eu saio às 8, eu chego em casa às 10. Se eu saio 9 e pouca, eu chego em casa às 10 e pouca. Porque o trânsito é tão grande que é mais viável você esperar e ter uma qualidade de vida ali confraternizando com os amigos do que ficar no trânsito, do que ficar num ônibus lotado e esperando todo mundo. Então, como era, eu te levava quase 2 horas para ir e 2 horas para voltar, se eu ficasse no rush. A gente gasta mais tempo. A minha vantagem nesse período é que se eu fosse de trem, eu sempre ia e voltava lendo um livro, o que para mim era ótimo. Eu sempre escolhia ou escorar em algum lugar, ou quando eu conseguia alguma vaga para sentar, que quase nunca conseguia isso. E quando eu conseguia, eu ainda não conseguia ficar sentado, porque se eu visse uma senhora em pé, eu sempre levantava para ela sentar. Então, era aquela sentadinha de 5 minutos, que eu sento, olho para frente, olho para um lado, olho para o outro, vejo alguém, eu chamo e levanto. Mas eu lia muito. Foi a época que eu mais lia, era a época que eu mais lia livros, era nessa época de trem e metrô, porque eram 50 minutos, 1 hora só de trânsito no caminho, né? Lendo. Ônibus era essas 2 horas, então eu fazia esse caminho de esperar para ir de metrô, mas ir num metrô um pouco mais vazio, né? Porque nesse horário das 7, 8 horas, meu irmão, é impraticável, tanto o metrô quanto o trem, é entupido de gente, do centro do Rio até Nova Iguaçu. Depois de Nova Iguaçu, começa a esvaziar, então eu sempre esperei. E Leandro acompanhou isso tudo e viveu muito disso, até nessa época do Favela, a gente viveu muito isso, muito esse tempo, né? E acho que cadê o menino? Barata sumiu. Ficamos só nós. Vamos pilotar a nossa live, já que Barata saiu. A gente fica aqui. E você entrou aqui no meu... Eu estava vendo a gente aqui, você entrou no meu celular, assistindo a gente ao vivo no Facebook. Nos abandonou, né? Enquanto a gente fica aqui, quem vai falar, gente? Vamos falar nós aqui. Estamos falando, Gosto muito dos seus pontos de vista, Davi. Acho que você tem uma cabeça colocada numa boa. Tudo que você fala é a expressão da verdade e, sobretudo, vivido, o que é mais importante, creia. E você não é egoísta, não. Você fala sempre para o macro e não para o micro. Isso que é bom. E tem noção da sua realidade e da realidade de quem o joga. Boa noite, gente. Tivemos problemas técnicos, saímos do ar no Facebook, caiu no YouTube, e agora a gente está retomando. A gente estava batendo um papo aqui sobre a situação do teatro agora, né? Como é que vai ficar todos os empresários que também investem nos seus espaços, como é que eles vão manter durante tanto tempo. Tem a Lei Aldir Blanc, que foi aprovada no Senado na semana retrasada, que falta o presidente da República sancionar a lei. Essa lei estabelece várias questões que ajudam o setor cultural. Os espaços culturais podem receber, durante o estado de calamidade de saúde pública, de 3 a 10 mil reais por mês. Há também uma verba que será distribuída através dos estados, secretarias estaduais de cultura e secretarias municipais de cultura, com fundos estaduais e fundos municipais, verbas que devem ser repassadas para o fomento da cultura, o fomento das artes. Então, é um momento que a sociedade civil
também tem que fazer sua cobrança e sua organização em relação a pleitear a organização desta verba para chegar no setor cultural de uma forma que realmente possa ajudar um pouco as pessoas e a economia do setor. Mas a gente estava já finalizando, tinha uma pergunta para o Ari, eu não lembro o nome da pessoa que tinha feito a pergunta. Paulo Henrique como foi trabalhar Paulo Henrique Alcan, tá? Ele tinha perguntado como foi trabalhar com a Yara Amaral no sábado, domingo e segunda-feira, em 86, que, se eu não me engano, era uma produção do Teatro dos Quatro, do Paulo Mamed, do Sérgio Brito e da Mimina Roveda. Nesses anos 80, o Teatro dos Quatro viveu uma fase maravilhosa, né? Nós éramos prestigiados pela Shell, então o repertório era excelente, os atores, os elencos muito bem escolhidos, poderia ser, porque havia esse respaldo financeiro que satisfazia uma bela parte, assim, tínhamos o teatro que era gratuito praticamente, não tínhamos essa necessidade de pagar, e lá se fez... Tínhamos um repertório muito bom, o resultado foi ótimo. Com Yara eu fiz sábado, domingo e segunda, do Eduardo e Felipe, uma comédia excelente, e depois, mais tarde, em 2007, fez com o Paulo. O Paulo, por sinal, fez conosco lá no Teatro dos Quatro, mas depois vocês fizeram, ele fez também. Éramos o casal romântico, era eu, com 50 e tantos anos de idade, né? E a Yara, que um pouquinho mais nova que eu. E trabalhar com ela era admirável, porque Yara ficou um tempo, como eu dizia, sem trabalhar, 10 anos, para cuidar dos filhos, e depois voltou para o teatro com uma gana, uma vontade de fazer e de se realizar plenamente. Era ótimo, era muito exigente, Yara era exigente, nós dois nos dávamos muito bem fora do teatro, no teatro a gente discutia demais, quando... ouviu que também estava no meio disso tudo, era um trio danado o nosso, mas era tudo num sentido assim de que o melhor deveria ser feito. A gente sempre, as discussões nossas todas eram em função do trabalho, não da nossa individualidade, mas do conjunto, que é isso também que eu estava falando com relação à nossa profissão e com relação à nossa vida, como ela é. Nós estamos trabalhando hoje em dia, eu há muito tempo já, eu escuto falar de uma unificação do nosso trabalho, termos um pouco mais de força para podermos realmente obter coisas e ter uma vida melhor, né, para colocar o teatro em primeiríssimo plano como ele realmente merece. Falo das dificuldades, eu estava falando, infelizmente, as coisas que vêm como primeira vez, né, a primeira emoção sempre é a que equivale, né, a outra é construída. Mas aí, mesmo para dizer essas coisas, dá para repetir. Eu falava do micro para o macro, e nós pensamos unicamente em fazer uma peça, vamos fazer hoje uma peça, vamos arranjar patrocínio, tudo bem, faremos só isso, mas realmente unirmos a nossa classe está sendo sempre uma dificuldade que não se impõe agora. Há muito tempo já existe isso. E nós não sabemos sequer a força que nós temos. Quer dizer, nós sabemos que temos força, mas que isoladamente não vale, que nós todos unidos formamos uma força maior, e é isso que precisa acontecer. O teatro é uma grande família que está atualmente completamente, cada um por seu lado, etc. Não pode ser assim. Pode ser da forma como se trabalha assim, que a gente precisa ganhar a vida e tudo mais, mas a gente precisa pensar politicamente o teatro, de uma outra forma, de uma forma assim que não partidária, não é nesse sentido, não. É democraticamente falando, unir todo mundo numa ideia só. Eu tenho passado por várias experiências nesse sentido de tentar reunir a classe teatral e quando tudo vai bem, de repente aparece um motivo qualquer e as coisas se atrapalham e terminam. É uma pena. Mas não é uma coisa impossível. Eu ainda acho que dá para batalhar nesse sentido, convocar todo mundo, em torno, de repente, de um sindicato que nós temos, transformá-lo num sindicato que tenha bastante força, e que o nosso trabalho possa ser... Falava também dos colegas da Argentina, né? Eu cheguei a falar isso, né? Mas não sei se ficou. Sim. Tem tudo, porque são organizados há muitos anos, tem hospital, tem tratamento médico, dentário, e um respeito em torno da profissão,
que é maravilhoso, tão pertinho daqui, na fronteira, e nós poderíamos fazer isso tudo, porque temos capacidade para isso. Nós somos muito capazes. Eu peço encarecidamente união de todo mundo. Não vale a pena você apenas cuidar de si dentro dessa profissão. Temos que cuidar dos outros também. Pronto. E porque queremos cuidar dos outros, estamos aqui hoje. Não é verdade? Isso aí. Teatro é a arte do coletivo, né? Exatamente. Nós somos uma grande família teatral. Foi. A gente está tendo esses problemas técnicos hoje com a internet. Vou agradecer muito a presença de vocês 4, referências totais para o nosso setor, referências de humanidade, de humanismo, de generosidade, de solidariedade, de superação e de talento. Queria agradecer a presença de vocês e pedir para vocês pensarem numa despedida artística, numa ação artística, num canto, numa fala, num verso, num poema, num texto. Eu imagino que o Ari já tenha tudo na manga, né? Já. A gente com essa tarimba toda, que assim, para que é? É como um amigo meu que fazia um tempo assim, baile de debutante e tudo, né? Eu estava em Porto Alegre fazendo teatro, quando ele chegou, disse assim, eu estava louco para jantar com você, mas não vai dar, porque eu vim fazer um baile de aniversário aqui, vim dançar com uma menina, etc e tal, mas eu já ia embora, já tinha até premeditado o nosso jantar, mas agora não posso porque tem um velório para fazer. Então eu vou lá agora lá. Vai velório de quê? Você conhece? Não, são umas pessoas lá, mas é só para dar lá. Daí ele foi lá, chorou, etc e tal, e saiu e voltou. Então o ator sempre tem alguma coisinha na manga para fazer, né? Mas eu gostaria de dizer, para encerrar essa minha participação, que tudo isso que está acontecendo, gente, já aconteceu de outra maneira, mas vai passar. Se Deus quiser, vai passar, e eu acredito que essa lição que nós estamos recebendo, para mim é uma lição, é uma grande lição. Que aqueles que ainda não reflexionaram sobre isso têm 24 horas do dia para pensar. Pensem nisso tudo que está acontecendo, e pensem se a humanidade de repente não perdeu um pouquinho o freio, e se tudo isso que está havendo é para dar uma segurada, porque tem uma descidinha aí que nós vamos ter que fazer e precisa frear. Nós não fizemos isso, aí aconteceu isso tudo. Tem uma natureza maravilhosa que nos dá água e ar. Então, para que tirar a água e para que tirar o ar? Isso é estupidez. Tirando ar e água, você tira a tua vida. Não é verdade? Então vamos pensar na natureza que está aí, toda feliz, porque não está sendo poluída, os rios não estão sendo poluídos, o mar está com uma cor lindíssima, a gente vê pela televisão, né, e dá uma água na boca danada, né? Mas não querem a gente lá. É isso aí, né? Pensem então nas coisas, pensem nesse mundo, vocês que são jovens, pensem num Brasil melhor, pelo amor de Deus. Abraço. Seu lindo. Parabéns, Ari. Parabéns a vocês Beth, também. querida. Menina Beth Goulart. Eu vou queria deixar você cantando. Você não quer cantar? Eu? Você tem 3 LPs, né? Tenho, e 2 compactos. Posso cantar. Eu ia falar um textinho de Clarice, mas eu posso cantar com o maior prazer. Eu também ia adorar. Pode fazer as 2 coisas se quiser. Então, vamos lá. Alivia minha alma. Faze com que eu sinta que tua mão está dada à minha. Faze com que eu sinta que a morte não existe, porque já estamos na eternidade. Faze com que eu sinta que amar é não morrer, que a entrega de si mesmo não significa a morte. Faze com que eu sinta uma alegria faze com que eu sinta uma alegria modesta e diária. Faze com que eu não te indague demais, pois a resposta seria tão misteriosa quanto a pergunta. Faze com que eu receba o mundo sem receio, pois para este mundo incompreensível fui criada, eu mesma também incompreensível. Então aqui é uma conexão entre esse mistério do mundo e o nosso. Abençoa-me, para que eu viva com alegria o pão que eu como,
o sono que durmo. Faze com que eu tenha caridade por mim mesma, pois senão não poderei sentir que Deus me amou. Faze com que eu perca o pudor de desejar que na hora da minha morte haja uma mão humana para apertar a minha. Amém. E a música, se você quiser, então, música Vida, do Milton Nascimento e Fernando Bram, uma música que foi feita para mim e que eu fiquei muito honrada com esse presente. É assim, o amor nasceu, bateu na porta e eu de dentro respondi. Minha casa é aberta, pode entrar, estou aqui. O rio passava seus peixes no fundo do meu quintal. Meu pai me olhava sorrindo, minha mãe e meus irmãos. O amor bateu de novo e eu de novo respondi. Entra, que a casa é sua, pode entrar, estou aqui. A lua trazia no vento meus filhos e minha mulher. Amigos chegavam dizendo que a vida é isso aí, que a vida é isso aí. Isso aí. A vida é isso Gratidão, aí. gratidão. Gratidão a você, muito obrigado. Obrigado a todos. Querido Davi Júnior. Davi Prazer Júnior. estar com vocês aqui. Eu, pensando em alguma coisa para dizer, eu tenho lido um pouco do Martin Luther King com tudo que tem acontecido, e é uma pessoa que eu admiro muito por conta da política de pregar o amor, de pregar o afeto, ao invés de pregar a guerra, com toda essa violência que tem acontecido. E ele tem um texto de quando ele estava preso em Birmingham, em 1966, e aí eu tenho uma pequena parte desse trecho que eu gosto muito, e eu anotei ele, então eu queria ler ele para vocês, que é assim: faz anos que ouço a palavra espere. Ela ressoa nos ouvidos de cada negro com uma familiaridade aguda. Esse espere quase sempre significou nunca. Temos que chegar à percepção, junto com um de nossos eminentes juristas, de que a justiça adiada por muito tempo é justiça negada. Talvez seja fácil aqueles que nunca sentiram os dardos da segregação dizer espere. Mas quando foi que você viu bandos perversos lincharem suas mães e pais à vontade e afogar suas irmãs e irmão a seu capricho? Quando você viu policiais cheios de ódio amaldiçoarem, chutarem e até matarem seus irmãos e irmãs negros? Quando você vê mais de 20 milhões de irmãos negros sufocando-se em uma jaula hermética da pobreza em meio a uma sociedade de abundância? Quando você de repente descobre sua língua travada e sua fala gaga ao tentar explicar à sua irmã de 6 anos de idade por que ela não pode ir ao parque de diversões, cuja propaganda acabou de passar na televisão, quando seu prenome torna-se neguinho, seu nome do meio torna-se menino, não importa a sua idade?
Quando você é perseguido de dia e assombrado à noite pelo fato de ser negro, vivendo constantemente na ponta dos pés, sem saber exatamente o que esperar em seguida, e é atormentado por medos interiores e ressentimentos exteriores. Quando você está sempre lutando contra uma impressão degradante de não ser ninguém, então você entenderá por que achamos difícil esperar. A resposta está no fato de que existem dois tipos de leis: as justas e as injustas. Concordaria com Santo Agostinho em que uma lei injusta simplesmente não é lei. Nossa. Que lindo. Bah. Que lindo. Sim. Bárbara. Parabéns. Kelvin Ricardo, querida. Bom, acho eu vou cantar uma coisa, eu acho que tem, eu acho que vocês vão entender por que eu vou cantar essa música. Vou arriscar, né? Preciso não dormir até se consumar o tempo da gente. Preciso conduzir um tempo de te amar, te amando devagar e urgentemente. Pretendo descobrir no último momento um tempo que refaz o que desfez, que recolhe todo o sentimento e bota no corpo uma outra vez. Prometo te querer até o amor cair doente, doente. Prefiro então partir a tempo de poder a gente se desvencilhar da gente. Depois de te perder, te encontro com certeza, talvez no tempo da delicadeza, onde não diremos nada, nada aconteceu, apenas seguirei como encantado ao lado teu. Nossa Senhora. Precisamos do tempo da delicadeza, não é? Belíssima escolha. Que lindo, que lindo. Muito obrigado a vocês quatro. Muito obrigado por tanta juventude. Muito obrigado por tanta esperança. Muito obrigado por tanta arte, tanta cultura e tanto teatro. Agradeço a vocês, agradeço a estarem colaborando na campanha PTR, ao lado do trabalhador do teatro. Obrigado, desculpa os problemas técnicos que aconteceram. Faz parte. Foi um prazer estar aqui, foi um prazer, uma honra, uma alegria estar aqui com vocês, viu? Prazer imenso. Um forte abraço a todos. De união, né? Muito bom. Isso. Muito união. Beijos para todos. Beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo. Com Deus, cuidem-se direitinho. Obrigado.